estão entrando nesse mundo. Porque, assim, quando a gente recebe o laudo, depois de batalhar muito por ele, a gente fica, o que eu faço agora, né? Como que é? Então, é bom ter uma conversa para as pessoas que não sabem ainda e estão entrando nesse mundo. Então, por isso que vai ser bacana a gente conversar, porque a gente vai esclarecer alguns pontos que pode ser um ponto para alguém que tá lá em casa e não sabe. Exatamente. E para você, como mãe de um filho atípico, quais foram os primeiros sinais, assim, que você identificou, que você pegou até para as mães, assim, poderem ver em casa? Ah, tô vendo isso, Vamos tal. lá. Então, foi o seguinte, ó. O Arthur, eu tenho um filho meu, é o Arthur, ele tem 5 anos, ele é autista nível 3 de suporte, tem TEA, TDAH e TOD. Como que começou? Primeira coisa que eu vou falar pra você e pra você que tá em casa. Nenhum autista é igual ao outro. Não é. Sabe aquele, a fulano é autista, mas não é igual a fulano. Não existe isso no mundo do autismo. Por que que não existe? Vou explicar pra você. Imagina uma cartela de tons. Sabe quando você vai comprar tinta? Sim, tem aquela E aí tem cartelinha. aquela cartela de tons, sabe? Então é o seguinte, o autismo é a cartela de tons. Vamos pôr o tom azul, que azul é a cor predominante no autismo. Pôs lá o azul, cartela de tons. O primeiro é aquele tom azul tão clarinho, um azul bebê tão clarinho, tão, sabe, quase branco. Mas ele ainda é um tom azul e tá na cartela do azul. E o último é aquele tom azul escuro, aquele azul petróleo, aquele azul que quase preto. Mas ele ainda tá na azul. cartela do tom azul. O autismo tá aqui. O autismo são todos esses tons. Então, a criança, ela pode ser nítido pra hora que o médico vai olhar e falar, não, bati o martelo. Pra ele foi muito mais fácil de identificar. Tem a criança que ele vai olhar e vai falar, vamos fazer mais teste? Vamos entender esse lado aqui? Vamos ver isso aqui? Porque você tem que seguir critérios. E como eu não sou médico, eu não vou falar dos critérios. Mas os médicos seguem critérios para te dar o diagnóstico de autismo. Infelizmente, muitas pessoas vendem esse diagnóstico. É muito mais fácil você diagnosticar, é autista. Do que Trata. identificar um Quando TDAH, no final das um déficit de não atenção. era. Quando não era. E aí começa o problema, né? Mas eu nem vou focar nisso. Eu vou focar nos primeiros sinais do Tutu. O que aconteceu? O Tutu, quando era pequeno, ele tinha aquela coisa do enfileirar. Quer que pede pra apagar? Pra desligar? eu quero, Aninha, desliga senão eu não- o ar, por Você viu que favor. eu tossi bastante na outra? Vi, senão o Marquinhos Começou- vai ter um treco. Então, o que acontece? No Arthur, como que eu comecei a perceber? No enfileirar. Organizava tudo. Marquinhos, os carrinhos não eram brinquedos de carrinho, de fazer assim, de brincar de carrinho. Os carrinhos eram para ficar enfileirados. Os quebra-cabeças, desde muito pequeno, eram organizados. Tipo, tudo dele era organizadinho. Tem mãe que eu conheci já, que elas perceberam que a criança não fazia o contato visual durante a amamentação. Olha que precoce isso. Tipo, ela falava, ele não me olhava, não tinha o visual na amamentação. Então, pensa. Ela já, na amamentação, tinha já ali sinais. Aí, o Arthur, ele era muito risonho. Mas ele sempre foi muito risonho. Sempre. Até os 2 anos dele, ele era muito risonho. Tudo ria. Eles chamavam ele de bebê sorriso. Mas ele não interagia. Você chamava ele, Arthur. 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 Ele nem te olhava. E a primeira vez que eu vi a necessidade de, tipo, caramba, não é comum isso. Eu sou a mais velha de 7 irmãos. Então, eu ajudei a criar os meus irmãos. E eu via coisas no Arthur que eram atitudes que não eram iguais às das outros meus irmãos. Sim. E uma vez eu levei o Arthur no médico. E quando ele chegou no médico, foi... Você levou ele por causa disso? Não, ou era outro outra problema, coisa, outra tipo uma coisa? consulta normal, assim. Na verdade, eu acho que ele tinha muita coriza. Aí levei ele no médico. Cheguei no médico, o médico chamou o Arthur. Falou, Arthur. Aí o Arthur não olhou. Aí o médico, Arthur. Só que tinha outro médico na sala. E aí o médico falou, ele
Você tá escutando bem, mãe? Aí eu falei, sempre. Ele fez um exame que chama Bera com sedação, inclusive, tempos depois, porque o pessoal começou a desconfiar que ele não tava escutando bem. Sim. Eu falei, escuta, normal? Se for uma coisa, abre um pacotinho perto dele que ele vai na hora virar o pescoço na hora, né? Aí, na hora que o outro médico chamou, falou, Arthur, e ele não olhou, um médico olhou pro outro. No olhar deles, eu vi um olhando pro outro, tipo, a gente acha que ele é autista. Mas sabe quando você... só olhou assim, viu? Tem alguma coisa estranha. Mas... eu só tipo, caramba, Mas né? você já desconfiava então, ou não? Eu comecei a perceber... Porque que acontece? O meu filho, ele é igual ao meu marido. O meu filho é igual ao meu marido. Realmente, eu conheci então, ele. É igual. O mesmo comportamento, o mesmo jeito, é igual. Então, assim, como eu já estava acostumada com o Orlando, meu marido, eu olhava pro Arthur e falava, é igual o pai. É igual o pai. O Orlando ficava, amor, tipo, caralho, você não me responde, eu tô falando com você. Era aqueles, sabe, aqueles negócios. E aí eu vi o Arthur fazendo, então na minha cabeça, é igual o pai. Puxou o pai. Puxou mesmo, genética tinindo, até o autismo foi de um pro outro. Aí o que aconteceu? O Arthur não falava. A fala dele atrasou. Muito. E aí... Ele veio falar com quanto tempo já? Quase 4. Quase 4, é. Aí, quando ele fez 2 anos e pouco, o Arthur entrou na escola com 1 ano e 4 meses. Ainda sem a fala. E todo mundo falava, quando ele entrar na escolinha, era berçário, né? Quando entrar na escolinha, vai começar a falar. Não começou. E aí, levava no pediatra, e aí o pediatra, vamos fazer fono, né? Vamos isso. Então, assim, é um tempo muito grande entre você começar a desconfiar, porque tem marcos. Ele chegou a fazer fono? Fez, antes e o médico não do diagnóstico. Mesmo... Então, o que acontece? Esse é um dos problemas. Você começa a pesquisar, a criança ela tem marcos. Tipo, com 1 ano ela tem que falar tantas palavrinhas. 2 anos ela tem que falar tantas palavrinhas. E aí vai indo. E assim... Tudo é caro. O convênio nunca tinha vaga. Nunca tinha vaga. Então, a gente teve que começar a pagar por a parte. Aí, quando o Arthur fez uns 2 anos, o pediatra dele falou, vamos levar ele pra fono e pra psicóloga infantil. Por quê? Porque o Arthur não falava e ele nunca teve interesse em falar. Ele não tentava. Ele não gostava de outras crianças. Ele não interagia com outras crianças. Então, ele ia pro berçário, né? Eu tenho fotos, tá? A roda, assim, de crianças. Ele indo. Ele, tipo, não quero ficar com vocês. E ia sair de perto. Tipo, não, obrigada. Não me envolvo. Não me envolvo. Era isso. Ia tirar foto da turma, era ele no colo da professora. Porque ele não ficava junto. Ele não interagia. Ele não tinha interesse em interagir com outra criança. Sim. Ele não tinha interesse em falar. Tipo, Arthur, ele quer água. Ele pegava a minha mão e levava até a água. Moxe. Mas pra você pegar pra ele... Ele me fazia de extensão dele. Mas ele não falava. E aí eu ficava, você quer água? É água que você quer? Você quer água, filho? Fala água. Ele tipo... Não quero falar. Quero evitar a fadiga. Tipo, não. Ela já fala por mim. E aí não falava. Aí a única coisa que ele falou com 3 anos era papai. Ela correndo com ele, papai. Não. Teve um dia, Porque a minha sobrinha também, a primeira coisa que ela aprendeu a falar foi papai e vovó. A mãe deve ter ficado super feliz. E a minha irmã pegou no ódio.